Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Mais um momento nós vamos passar em oração e também em estudo da palavra de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e é um prazer receber você aqui no canal Reino Simples de Deus. Eu quero desejar uma terça-feira abençoada sobre a sua casa, sobre a sua vida, que Deus te ilumine, te guarde e te abençoe neste dia. Hoje, o nosso momento de oração é voltado para a família que precisa da ação sobrenatural de Deus. Nós vamos interceder pelo nosso lar, pela nossa casa, nesse momento. Amém? Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, em primeiro lugar, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, para falar especialmente para a sua casa, para a sua família. Diz assim: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2: há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar-se o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Existe o tempo de espalhar pedras e tempos de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de busca e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Existe o tempo de rasgar, existe o tempo de costurar, tempo de estar calado e existe o tempo de falar. Tem o tempo de amar e tem o tempo de guerra, tempo de ódio e existe o tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor por esta gloriosa palavra que fala sobre o tempo. Por que eu trouxe esse texto para uma oração pela família? Porque precisamos entender que a família, ela passa pelo tempo, pelas estações, pelos momentos. E a Bíblia, então, nos dá esta visão de que existe esse tempo e esse tempo precisa ser respeitado. Então é necessário, você que é sacerdote dentro da sua casa, você, irmã ou irmão, que é o líder espiritual dentro do seu lar, entenda que existe o tempo. Existe o tempo para todas as coisas, existe o tempo de busca, o tempo de perda, existe o tempo de chorar, existe o tempo de conquistar. E eu quero aqui fazer você entender que existe um tempo para a sua família. Qual é o tempo que você está passando aí na sua família? Será que é o tempo do desemprego? Será que é o tempo da aflição? Será que é o tempo da vitória? Qual é o tempo que você está passando? Reflita, analise qual é o tempo que a sua família ela está passando. E você precisa respeitar o tempo. Se é o luto, precisa passar pelo luto. Se é pela conquista, precisa passar pela conquista. Mas precisa justamente fazer isso. Respeitar o tempo. Respeitar. Para quê? Para que não haja ansiedade, não haja estresse e não haja depressão. Porque quando não se vive o tempo que está vivendo, você tem duas opções, melhor dizendo. Você pode olhar para o passado, que gera depressão, ou você pode olhar para o futuro,
que gera ansiedade. Ou você pode viver com muita intensidade o agora e aí você fica estressado. Você consegue compreender que precisa se respeitar o tempo e passar orando a Deus, buscando ao Senhor, passar por esse tempo. Existe o tempo em que há divisões dentro da família e precisa passar por esse tempo. Já existe o tempo da união, que é o momento em que conseguimos reunir todos ao redor da nossa mesa e precisa aproveitar esse tempo. Existe o tempo do luto que chega na família e precisa respeitar esse tempo, digerir a informação, passar, chorar, lamentar, precisa passar. Então, respeite o tempo da sua família, respeite o tempo dos seus filhos, respeite o tempo da sua esposa, respeite o tempo do seu marido. A família ela é composta de um tempo, mas cada indivíduo da família vive um tempo específico, vive um momento específico, vive algo específico na vida. E então precisa-se respeitar o tempo de cada familiar, de cada um da sua casa. Fazendo assim, a vida ela se torna leve, a vida se torna satisfatória, a vida se torna algo plausível, algo gostoso de viver, porque então você respeita o tempo. Então aprenda este princípio de Eclesiastes capítulo 3. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra, leia Eclesiastes capítulo 3, leia esse texto sagrado. Quando você estiver querendo resolver as coisas, querendo a solução, leia e entenda que existe o tempo da guerra, o tempo da paz, o tempo da empreitada, de você estar envolvido, o tempo de você se afastar. Existe todo um processo e precisa se respeitar. Amém? O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui entre nós como homem, ele respeitou justamente o seu tempo. Na hora de chorar, Jesus chorava. Na hora dele estar com as crianças brincando, ele estava. Na hora dele estar sozinho, ele estava. Na hora dele estar em uma festa, ele estava. Jesus, ele respeitou o tempo, nos dando o exemplo que nós também devemos fazer assim. Então, para sua família ser abençoada, entenda que tem um tempo e você precisa respeitar. Agora nós vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos clamar a Deus pelo nosso lar. O nosso lar precisa de oração. A nossa casa precisa de oração. Então nós vamos clamar neste momento com muita fé, pedindo a proteção divina de Deus sobre a nossa casa. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos ao Senhor mais uma vez, para buscar a Ti a bênção para a nossa família, a bênção para o nosso lar. Por isso, ó Deus querido, apresentamos agora, ó Deus eterno, os nossos familiares. Apresentamos a Ti, Senhor, o casamento. Apresentamos a Ti a casa onde moramos. Apresentamos a Ti os sonhos, os projetos, os anseios e os desejos da nossa família. Pedimos que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, venha estender as Tuas mãos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Ó Deus eterno, esta mão, ó Deus eterno, poderosa do Senhor, venha, Senhor, pairar sobre cada casa agora, iluminando cada canto da família, cada canto do lar. Ó Deus eterno, cercando com a Tua bênção, com o Teu poder e com a Tua glória. Ó Deus eterno, toda ação do mal, toda operação maligna seja quebrado, desfeito em o nome do Senhor Jesus.
Ó Deus querido, nós oramos para que o laço caia, para que o embaraço seja desfeito, para que toda ação maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Ó Deus querido, abençoe a nossa casa, abençoe aonde nós moramos, que haja, Senhor Deus, a paz, que haja prosperidade financeira, espiritual, que haja alegria no casamento, que haja alegria, Senhor, entre os parentes. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus eterno, venha fluir dentro da nossa casa, venha fluir, ó Deus eterno, dentro do nosso lar. Abençoando agora, meu Pai, de uma forma poderosa, cerque cada casa, cerque, Senhor Deus, a nossa casa com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, venha queimar todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e declaramos, ó Pai, a bênção sobre o nosso lar, a prosperidade sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal. Amém. Graças a Deus. Terça-feira que vem nós estamos aqui orando pela família. Entenda que a oração pela família deve ser feita constantemente. E aqui o canal, ele disponibiliza esse tempo para você clamar pela sua casa, clamar pela sua família. Sua família é carente da sua oração. Então, terça-feira que vem, estamos aqui orando pela família e o nome de Deus vai ser glorificado, tá bom? Amanhã nós continuamos com a nossa oração de libertação. Vai ser algo forte, algo maravilhoso. Deus vai entrar com providência. Que Deus te abençoe, te ilumine e te dê muita força, muita graça na sua família. Até o próximo vídeo, querendo Deus.